Eu, quando comecei com este desafio, recebi vários desafios de pessoas que achavam que eu devia participar. E eu perguntei-lhes porque é que achavam que eu devia participar, em que é que eu os inspirava normalmente. E a primeira resposta foi gastronomia, doces. E, portanto, eu cheguei a pensar em, ok, vou falar das tripas e da maneira como a cidade do Porto criou aqui um prato a partir do momento em que deu a carne. Há várias lendas, mas vão todas dar ao mesmo. Nós, a partir do nada e dos detritos e dos resíduos, criamos então as tripas à moda do Porto. Depois descobri que a lenda existe em várias cidades da Europa e, portanto, achei que perdíamos aqui o pedigree. Pensei então fazer a coisa pelo outro lado. O que é que me tem inspirado ao longo da vida? Eu lembrei-me de fazer aqui uma homenagem, e é isso que eu venho fazer. Uma homenagem, acima de tudo, a este senhor, o professor Hernani Lopes, que é a pessoa com quem me cruzei que mais sabe de economia, e peço desculpa aos docentes da FEP e aos meus colegas da FEP, que devem ser muitos aqui na sala, mas é de facto longe a pessoa que mais sabe de economia e traz-me uma série de regras de vida. E trabalhei com ele durante alguns anos em alguns conceitos que ele apresentou na última entrevista que deu, que foi uma entrevista de 2 horas, que eu tenho agora que sintetizar em 3 minutos, o ano passado, pouco antes de falecer. E basicamente ele faz um paralelismo e recupera aquilo que são os conceitos deste senhor, que é o Adam Smith, que para quem é de economia sabe, é o pai fundador da economia. E ele diz que ele é a pessoa que mais sabe de economia porque ele desfaz um bocadinho o que é o nosso conceito de economia. E daí que o Carlos tenha falado em que eu venho falar só dos 7 mandamentos da economia, mas já vão ver que não é bem assim. O professor Hernani Lopes o que diz, e muito simplesmente, é que aquilo que nós damos nas escolas e que falamos e que vemos nas notícias todos os dias são os preços e mercados. É o preço do ouro, é as cotações da bolsa, é o mercado das utilities, das commodities, enfim, do que seja, é o supermercado, é aquilo que nós vemos. Mas por baixo disso, e este é o segundo conceito que na FEP ainda se conhece, é o conceito de fluxo de informação, isto é, os preços formam-se em base de percepções, de vontades, a tal procura e oferta, que resulta de fluxos de informação que circulam a todos os níveis da sociedade e da economia e das sociedades. O que já não se fala tanto na Faculdade de Economia é o que está por debaixo desse fluxo de informação. Esses fluxos de informação surgem de algum lado e nós tentamos influenciá-los. Nós, pessoas, nós, sociedades, nós, países, nós, blocos regionais, whatever. Eu, para ter a cadeira de Ciência Política, tive que meter 3 requerimentos e no segundo recebi um não com o argumento que não era uma coisa importante para pessoas formadas em Economia. E, portanto, este nível dos jogos de poder passa-se ao nível da rua, passa-se ao nível do merceeiro vezes supermercado, passa-se ao nível dos blocos regionais, passa-se ao nível dos países. Este é o nível em que muito tempo a Europa se baseou, dominou o mundo militarmente e conseguia impor os termos de troca. E o nosso problema foi não termos percebido que esse tempo acabou. E não temos percebido que por debaixo deste nível há um outro nível, mais importante e mais determinante. É o nível verdadeiramente decisivo. É o nível da atitude, dos valores e dos padrões de comportamento. É o nível que, aliás, já foi falado aqui, seja pelo Carlos, seja pela Catarina, seja pelo António. É o nível em que nós determinamos verdadeiramente como é que nos comportamos, para onde é que dirigimos o jogo de poder, onde é que queremos chegar, definimos aquilo que o António definiu, o que é que definimos como sucesso e qual é o caminho que queremos seguir. E como é que nos comportamos para atingir esse caminho. Há um 5º nível, mas esse nível é um dado de partida. Nas pessoas, a inteligência, a energia, temos uma margem reduzida, algo incompressível, que não podemos recriar, assim como aos países que têm os recursos que têm e não há muito a inventar. Deste conceito resultam, então, os 7 mandamentos. Estudar, 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 trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mas o estudar aqui não é neutro, não é um estudar qualquer. O primeiro ponto a fazer é analisar, é conseguir compreender o contexto, é ler bem o enquadramento. E a partir daí consegue-se chegar ao segundo ponto, que é teorizar, criar quadros conceptuais. Quando hoje ouvimos o engenheiro Belmiro a criticar o quadro conceptual em que estamos envolvidos, ou quando vemos que uns europeus defendem que devemos ir pelo federalismo, outros defendem que cada um deve ir à sua vida e cada um deve seguir pelo seu caminho e desfazer o euro, significa que a Europa ainda não encontrou esse quadro. O terceiro nível é que a partir do momento em que temos um quadro, temos a capacidade de fazer não só perspectiva, em que passamos o passado para o futuro, as vendas vão subir 5% e os funcionários vão subir 3% e os salários vão subir 2%, e baseamos sempre naquilo que já foi, porque não conseguimos ainda um quadro que nos permita ler o futuro no futuro e não apenas com base naquilo que foi o passado. Este é o terceiro nível de estudo, que é o que dá sentido aos 4º, 5º, 6º e 7º mandamentos, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Ou seja, implementar aquilo que lemos no mundo e conseguimos perspectivar para o mundo. Traduzido para Portugal, o professor Hernani Lopes acabou, no fundo, as suas apresentações de uma maneira brutal. E reparem que os termos não são fáceis. São moleza, golpada, videirismo, ignorância, etc. Mas o desafio que ele nos deixa também não é pequeno. Exigência, dureza, excelência, termos, aliás, já ouvimos aqui,
e conhecimento, trabalho, honestidade. Obviamente, daqui, peço desculpa, são 10 segundos, porque eu não queria acabar, obviamente, sem acabar nos doces. E lembrar-vos que isto não é apenas, foi tirada em Évora esta fotografia, e como em Portugal já se pensa em reutilização e aproveitamento de recursos há muito, há uns séculos nós exportávamos as claras, serviam para engomar roupa e para clarear vinho, e éramos grandes exportadores. Só para dizer que, por exemplo, este bolinho resolve 180 problemas desses, ou seja, nós criamos conhecimento a partir de resíduos, que eram as gemas. Doces desafios. Só muito.